Hoje estaremos fazendo algumas considerações sobre o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Saudações, irmãs, irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus ilumine nossos corações. É muito bom estarmos reunidos ao abrigo da AETA, Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre, através dos canais midiáticos. Hoje estaremos fazendo algumas considerações sobre o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas iniciaremos com uma prece. Jesus, Mestre, amigo nosso de todas as horas, Tu que nos abriga no Teu coração desde os nossos primórdios, Jesus, ajuda-nos a nos transformar o homem e a mulher velhos em novos habitantes, novos seres espirituais, seres que possam evidentemente ser chamados filhos de Deus. Que esta transformação seja breve, transformando nosso planeta de provas e expiações em um planeta regenerativo, onde o bem finalmente será morador. Obrigado. Seja conosco hoje e sempre, Mestre. Mas, antes de adentrarmos ao assunto proposto, vamos falar um pouco sobre o autor do Evangelho, o autor das parábolas que vamos estudar. Jesus é o Espírito mais perfeito que se humanizou entre nós. O governador do planeta, como nos diz Emmanuel, Jesus já estava presente na formação geológica do nosso planeta da Terra. E nosso planeta, segundo a ciência, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E Jesus, a esta época, já era um Cristo planetário. Considerando que a espécie humana tem entre 200 a 250 mil anos, segundo a ciência, e o homem moderno aproximadamente 50 mil, no entanto, qual a causa de nos considerarmos em tão alta conta? Este preâmbulo é para que possamos aquilatar a superioridade deste Espírito que dignou-se a encarnar entre nós para nos mostrar outros horizontes. Ele, o Rei da Terra, não se furtou em nascer numa manjedoura, exemplificando a humildade e o amor por nós e para nós. Sabemos agora que Jesus, naquela época, já poderia conhecer o nosso passado, o futuro, bem como as consequências que nós fazemos do uso do nosso livre-arbítrio. Ele tinha ciência dos nossos problemas, das nossas dificuldades, como hoje ainda tem. Naquele curto período educacional de 3 anos, Jesus ligou para a humanidade um conjunto de ensinos, a Boa Nova, que reunidos compõem o seu evangelho de luz, a luz que ilumina o caminho de cada um e da humanidade no rumo ascensional para o Pai Criador. Nós, espíritos imortais, estamos encarnando na Terra com o objetivo de nos aperfeiçoar, moral e intelectualmente. E o homem só progride em moralidade se pratica e obedece à lei do Pai, a lei divina, que se traduz em amor, justiça e caridade. No item 2 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve a respeito de Jesus:
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, esse grau de adiantamento é conforme a evolução da humanidade em determinada época. A época que Jesus esteve entre nós, há 2000 anos atrás, não éramos muito avançados intelectual e moralmente. Jesus, ciente das possibilidades intelectivas que a humanidade havia chegado há 2000 anos, encarnou junto a nós para alegar a boa nova, mostrando que Deus é um Pai amoroso e bom. Não deixou tudo bem explícito, pois naquela época, como nós dissemos, não tínhamos possibilidades de entender o aspecto tanto filosófico quanto científico do que Jesus pregava. Ficaria para mais tarde. E no item 3 do capítulo 24 a que nós estamos estudando, Kardec transcreve uma anotação do evangelista Mateus, que diz assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhe Jesus disse: é porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, não compreendem. Não é só naquela época, né? Muitos de nós continuamos ouvindo, vendo, mas não entendendo, não aprendendo e não compreendendo. Jesus usava de parábolas, que é uma história com fundo moral, usando os ingredientes da vida comunitária local para instruir, e estes ensinamentos ficaram registrados pelos evangelistas, formando o Evangelho ou a Boa Nova. Jesus, portanto, veio esclarecer, clarear o caminho da humanidade. Então deveria se fazer entender por aquele povo oriental a quem se dirigia com seus costumes próprios, suas arraigadas tradições, e ao mesmo tempo fazer-se entender pelos demais povos com diferentes costumes e tradições, e por toda a humanidade vindoura, com população talvez mais esclarecida. Deste modo, os ensinos, as orientações de Jesus deveriam transcender aquela época e aquele povo, pois que no futuro a mensagem deveria se derramar sobre toda a terra. Um dia, a terra se iluminará com o amor do Pai e de Jesus. Como já dissemos, a humanidade daquela época não possuía a acuidade, a perspicácia, a moral e a inteligência, com raras exceções, como os apóstolos, como Jesus mesmo especifica, a vós outros foi dado conhecer. Estevão, o primeiro mártir, também sabia, conhecia, tinha o conhecimento. Paulo, o apóstolo, esses sabiam das nuances das parábolas e dos ensinamentos de Jesus. Jesus veio esclarecer, mas, como os próprios discípulos informaram, achavam estranho que o mestre contasse histórias, deixando o ensino mais ou menos velado. Sérgio Lopes, o escritor e orador espírita, no seu livro Do Semeador aos Talentos, nos diz o seguinte: é comum ouvirmos que assim fazia, instruir por parábolas, para tornar mais simples o entendimento da sua mensagem. Mas esclarece o Sérgio Lopes: não foi exatamente essa a finalidade do uso das parábolas, porque estas foram utilizadas para contextos mais complexos, que não seriam compreendidos de pronto e também necessitariam ser ampliados posteriormente. Jesus não deixou nada escrito, porque sabia das intenções malévolas
de muitos companheiros que deturpariam a sua mensagem em proveito próprio, em proveito da sua classe, da sua religião. Seria ensada de acréscimos, de cortes. Então, Jesus deixou estas parábolas, que são ensinos com um fundo moral. É claro que Jesus também ensinava bem implicitamente ou explicitamente, dizendo que a caridade é um dever nosso, que devemos perdoar, que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Condições para a vida futura. O nosso psiquismo registra e guarda melhor uma informação se ela for uma história, no caso, as parábolas. Não somente as crianças gostam de uma história, os adultos também. Sérgio Lopes ainda continua nos dizendo o seguinte: Jesus contava histórias, parábolas, não para tornar mais fácil e de pronto entendimento, era para preparar as mentes e os corações. Tínhamos o conhecimento das histórias narradas por Jesus. Estavam registradas na mentes e corações, mas faltava extrair o espírito da letra, como costumamos dizer. Carecíamos da ferramenta apropriada para compreender as nuances das parábolas do Cristo, ferramenta que o Espiritismo veio nos trazer. A evolução da humanidade é paulatina, segue uma constante, por vezes tropeça, como no período da Idade Média, ou também batizada muito apropriadamente como Idade das Trevas. Época em que tanto o conhecimento científico quanto o religioso foram submetidos à apreciação, à avaliação dos censores da religião dominante, a romana. Se houvesse algo que implicasse contra os dogmas vigentes, seria de pronto afastado, cortado. O Ocidente e parte do Oriente estavam sob o véu da obscuridade. O progresso científico era pouco, pois quem se atrevesse a afirmar que a Terra girasse ao redor do Sol era queimado na fogueira dos dogmas da Inquisição. O saber, a iluminação, estava sob o alqueire. Quando a humanidade alcançou um patamar um pouco mais evoluído intelectual e moralmente, foi agraciada com o Consolador, a doutrina dos Espíritos ou o Espiritismo, a verdade, prometida por Jesus, que veio lançar luzes sobre sua obra e sobre as nossas consciências. Trazer a chave que nos permite melhor entender a psicologia dos ensinos do Mestre, a beleza de suas parábolas. Acreditamos estarmos agora em condições melhores para apreciar a luz imanente dos ensinos de Jesus. Se não toda a luminosidade, ao menos aquela que cabe ao nosso contexto evolutivo. Aqueles que se interessarem em enxergar com os olhos de ver e escutar e compreender com os ouvidos de ouvir, serão os beneficiários do Evangelho da Boa Nova. A humanidade, no atual estágio evolutivo, está mais apta a compreender e apreender o que Jesus efetivamente queria nos transmitir com as orientações através das parábolas. O Espiritismo nos facilita esse entendimento, uma vez que nos dá estas ferramentas de que não dispunhamos antes dele, no sentido de amplitude dos ensinos de Jesus. Ele próprio deixou claro que não poderia falar tudo de uma vez e que posteriormente enviaria o Consolador para explicar todas as coisas. No item 1 do capítulo 24 deste Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec anotou uma passagem anotada por Mateus, no capítulo 5, versículo 15.
é a nossa parábola que vamos estudar um pouquinho. Diz Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Para nosso esclarecimento, candeia é uma lamparina construída em cerâmica ou metal com um recipiente em que é contido óleo e por um bico onde sai um pavio que, uma vez incandescente, produzirá a chama iluminativa. O alqueire é, na época de Jesus, um cesto ou vaso que servia de medida de cereais ou mesmo de líquidos. Então ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, debaixo do vaso. A luz representa o conhecimento, tanto o saber intelectual como o conhecimento moral. A moral que é baseada nas leis divinas. Mas, quanto à moral, não basta somente o conhecimento das leis. É imprescindível segui-las. Como aconselha Jesus, ninguém que possua o conhecimento deve deixá-lo oculto. Mesmo nós, que vamos falar mais adiante a respeito. O saber, o conhecimento é base, alicerce do progresso tanto individual como coletivo. Mas, como estamos falando do Evangelho de Jesus, vamos nos ater ao ensino moral. Aliás, como aconselha e faz Kardec na confecção, na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. A luz a que nos remete o uso da candeia tem importância extraordinária na simbologia religiosa. Só um curto exemplo. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 4, ele nos fala o seguinte: nele, no mundo, havia vida, e a vida era a luz dos homens. No item 9, ele diz: ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem para o mundo. Jesus é a nossa luz, o nosso facho iluminativo, que mostra o caminho. Ainda em João, no Evangelista, capítulo 8, versículo 12, ele nos fala aqui: então, novamente Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. A luz é muito importante para nós, como vamos ver, e para o Evangelho. O mundo é a nossa casa, em que a luz deve iluminar, quando estiver colocada lá no alto do candeeiro. Podemos dizer também que a luz deve iluminar a consciência de cada um de nós. Cairbar Schutel nos lembra quando escreve sobre a luz. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará de existir imediatamente. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sob o alqueire da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo, ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Foi o que observamos na marcha evolutiva da civilização durante a chamada Idade Média, ou como também foi batizada, e falamos já anteriormente, a Idade das Trevas. Faltaram as luzes, repetindo Cairbar, luzes da esfera física e da psíquica, luzes que estavam veladas pelos tacões da religião romana, mas o Cristo não deixa por menos.
ele completa esse ensino da candeia dizendo: pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Conforme a evolução da nossa inteligência, a evolução da humanidade, nós vamos usar a inteligência para descobrir aquilo que nos é útil, tanto material como espiritualmente. Então nada pode ser escondido. Nós vamos achá-los, nós vamos procurar. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, na questão 781, Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? A marcha das luzes, da sabedoria? Respondem os espíritos: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Foi o que aconteceu, e muitas vezes ainda acontece. Muitos dirigentes escondem a verdade, ou deturpam-la, ou em proveito seu, ou em proveito do organismo a que eles estão à testa. Mas Kardec continua nessa mesma questão, 781, letra A. Ele pergunta: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Respondem os espíritos: pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nosso planeta, a Terra, entendemos ser, no seu atual estado evolutivo, uma escola em que o espírito imortal vem provar suas aquisições morais, bem como aprimorar sua inteligência na resolução dos obstáculos materiais. Como afirmam os espíritas da codificação na resposta à questão 132, que eu amo muito, eles nos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Evidente, perfeição relativa ao nosso Criador. Quando Jesus também sempre aconselha: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas para que tal aconteça é necessário ao homem e à mulher encarnados obedecer às leis divinas que Jesus sintetizou em apenas duas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completou: toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Transcorreram 2000 anos e nós ainda continuamos a ouvir a voz do Mestre sem entendê-la, sem introjetá-la. Como nos lembra Emmanuel na lição 48 do livro Fonte Viva, com base na anotação do João Evangelista, capítulo 8, versículo 43, quando Jesus disse: por que não entendeis a minha linguagem? Pergunta. E ele continua uma resposta: por não poderdes ouvir a minha palavra. A gente ouve, mas não entende, não coloca em prática, não pratica. A linguagem do Cristo, nos fala Emmanuel, sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Desculpar incessantemente, perdoar tantas vezes quantas necessárias. Amar o próprio adversário. Muita gente escuta a boa nova, diz Emmanuel,
mas não lhe penetra os ensinamentos, porque se utiliza da força mental em outros setores, não no setor que é mais próprio e devido. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro, o alimento, a veste, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, sem nunca refletirem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do espírito imortal, que todos nós somos. Convida-os a entender ou a atender o chamamento do Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo, propõe o Evangelho novo, porquanto a grande luz é o mestre que devemos esculpir no mundo íntimo para que brilhe através de nós. Palavras de Bezerra de Menezes. Devemos esculpir no mundo íntimo para que brilhe através de nós a luz do nosso Mestre, a luz de Jesus. Propomos erguer o alqueire, o vaso que cobre os nossos sentimentos, a nossa inteligência, e nos dirigir para a luz. Entender que a existência é transitória, que o plano material, como nos falou Emmanuel na mensagem lida, nada levamos para a espiritualidade, a não ser as nossas conquistas morais e intelectuais intelectivas. Reencarnamos para que a luz da caridade, do amor, da abnegação ilumine o nosso caminho. E já que alguns de nós possuem alguma luz, sigamos o conselho do nosso doce Rabi, coloquemos um velador para que possa iluminar os que estão na casa. Compartilhemos nossas conquistas com humildade, ternura e muito amor. Sejamos o sal da terra, que dá o sabor aos alimentos da alma. Acenda a luz do seu coração. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Agradecidos pela vossa atenção. Até breve.